Casei. Teve um Primeiro casamento. namorado, primeiro casamento. Isso, ele foi meu segundo namorado. Eu tive um antes, mas ele foi o segundo namorado, assim, que inaugurou tudo, assim, Mas né? muito jovem os dois, né? Não, ele era ele era era mais velho? 9 anos mais velho. Ele foi o único namorado mais velho, que agora eu gosto de gente mais nova. Eu ultimamente também. E então eu sempre me achei à frente do meu tempo, por isso que eu falo, eu tinha uma timidez, eu tinha uns problemas de autoestima que eu acho que minha mãe, meus irmãos, e ninguém sabia disso naquela Sim. época, não se falava disso como se fala agora. Hoje as meninas desde cedo já sabem muito dessas coisas, Sim. até de feminismo, de tudo, né? Até porque a internet dá resposta de tudo, né, Ju? Qualquer dúvida ela vai questionar lá, As meninas são muito antenadas. Muito. Eu vejo pela minha filha, que aos 30 anos é muito mais madura do que eu Não, era. Os meus também, eles ensinam tudo, porque hoje eles têm informação de tudo. Ela é muito mais madura do que eu era aos 30 anos, mesmo eu aos 30 anos já tendo 2 filhos, já tendo me separado, casado de novo, separado de novo, que eu vou chegar aí. Então, mesmo assim, eu acho que eu fui uma menina, uma moça e uma mulher à frente do meu tempo, que eu sempre lutei pelas coisas que eu queria, que eu sempre fui muito alegre, mesmo com essa autoestima, que ninguém sabia que era baixa, mas que era. Eu superei tudo que eu quis fazer na minha vida, eu acabei fazendo. Fui julgada numa época que ser muito bonitona, ser muito gostosona parecia pecado, e eu era, uma hora eu descobri que eu era assim, e eu usei e abusei disso até demais, né? Porque hoje eu vejo que não é por aí também. Que é mais a essência do que a aparência, né? Exatamente, mas eu precisava talvez mostrar... todo mundo tem essa fase, né, Ju? Mostrar que eu era assim bonita e gostosa. Desejada. Pra quem me chamava de gorda, né? Pra quem incentivava isso em mim. Na verdade, quem incentivava essa história tinha ciúme de mim, não queria. Tinha medo que eu namorasse e tal, que eu caísse em qualquer armadilha. Aquelas coisas muito da minha época, que é uma época diferente de hoje, não tem nem dúvida. E aí eu acabei casando, não me arrependo nem um pouco de ter casado com o pai do meu filho. Era uma pessoa que eu gostava, não valia uma pipoca, mas eu gostava dele, então valeu a pena eu ter casado com ele, eu ter tido meu filho. Ele foi uma pessoa muito gentil comigo nas coisas que ele me ensinou. E então aí eu posso falar de sexo, né? Então ele foi muito gentil comigo. E isso para mim não tem preço, porque eu ouço histórias aí horrorosas, né? Então só de eu ter aprendido isso de uma maneira legal, né? De uma maneira respeitosa também, e de uma maneira de entender que é uma coisa legal, isso contribuiu muito para minha vida depois disso, né? E aí eu me separei dele. E eu fiquei com meu filho por um tempo, só eu e ele. Aí eu conheci uma outra pessoa, tive uns namoros no meio do caminho. Minha família me enchia bastante o saco, porque achava que eu ia ficar tendo filho com todo mundo. Eles, sei lá, o que eles pensavam de mim, né? Eu acho que eles me achavam um pouco fútil, sei lá. Eu não era, mas talvez fosse o que eu passava para eles. Hoje em dia eu não gosto muito de julgar, sabe? Porque talvez eu passasse uma imagem diferente do que eu era, mas eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Mas você foi mãe solo muito cedo, né, Ju? Eu não gosto de falar que eu fui mãe solo, porque os meus filhos tiveram um pai. Um pai presente, ajudando em todos os sentidos. Presente e ajudando, talvez não em todos os sentidos. Mas ajudando... Eu não gosto nem de falar ajudar, né? Porque pai não ajuda, pai faz o que tem que fazer, né? Eu acho que a maioria dos pais hoje é financeiro e não emocional. É muito raro aquele cara que é super amigo da mulher que separou e tá super preocupado com o dia a dia dessa mulher, entendeu? Com o meu primeiro marido, eu continuei sendo amiga dele, apesar de toda a presepada que ele aprontou comigo. Depois de um tempo, quando as coisas acalmam,
eu acabei sendo uma amiga dele. Hoje mesmo ele me mandou uma mensagem de Feliz Dia, Que Dia fofo. Internacional da Mulher. Eu achei fofo. Eu sonho só em ter boas relações no futuro. A gente se cumprimenta no dia que a gente casou. Que bonitinho. E eu tenho um bom relacionamento Legal. com ele. Ele é o pai do Caio. É o pai do Caio. O meu segundo marido, a gente já não tem uma boa relação. Porque ele não quer, assim, ele não... Ele casou de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sei lá. Mas tem cara que não consegue misturar, né? Ele não consegue. Se a gente se encontrar no mesmo ambiente, que às vezes a gente se encontra, porque a gente mora no mesmo bairro, então às vezes eu vou num bar e eu dou de cara com ele, com a mulher, e a gente nem se cumprimenta, ele tem uma coisa ruim comigo, assim, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Os meus 2 ex-maridos foram muito bons pros meus filhos. Cada um pro seu filho. Eles erraram em alguns momentos? Erraram. Mas eu também errei como mãe, né? Mãe e pai não vêm com manual. Minha filha me cobra muito. Minha filha vive me cobrando coisas. Porque não é por sua causa, blá, blá, blá. Desculpa, eu fiz o melhor que eu pude. Então, que eu seja perdoada por ter feito só o que eu sabia, o que eu conseguia, o que eu pude fazer. Porque aí, eu falo isso pra minha filha. Para de me cobrar, você já tá com 30 anos, agora é hora de você seguir sua vida. Se você já reconhece isso que não vai adiantar ficar remoendo, que te atrapalhou, vai fazer uma terapia, que é o que eu faço, ó. Terapia me ajuda muito. Eu acho que eles têm que pensar que